agradeço, Elizabeth, toda a equipe do Emanet, pela gentileza, pelo acompanhamento. Vocês sabem que chegar até aqui é um complexo movimento que já se iniciou há muitos meses. Queria agradecer desde já o apoio e que a gente possa compartilhar esse momento de aprendizado conjunto e de diálogo. Eu sou Andréa Araújo do Carmo, já vou apresentar os slides, onde tem mais alguns detalhes, mas eu vou iniciar falando que eu tenho a honra de estar na UEMA há 30 anos, que eu sou professora do Departamento de Biologia e que iniciei no antigo curso de Ciências. Hoje, sou professora associada 1 da universidade e atuo em várias áreas. Vocês vão entender melhor quando eu colocar o slide. Mas eu queria dizer que, como bióloga, bacharel e licenciada, a minha formação sempre foi muito ligada à questão ambiental. Trabalhei com entomologia, trabalhei com ecologia desde o início da minha graduação. Tive a honra de ser petiana, que é um programa especial de treinamento da CAPES, e desde o terceiro período eu tive bolsa e acompanhei este processo com um tutor. Engraçado que era esse nome, à minha época, que já se falava, e o tutor era o professor doutor, que nos orientava com 20 horas semanais de atividades, para além das atividades acadêmicas de praxe. E nós tínhamos que manter uma média superior à média 7. Então, foi um momento de muita aprendizagem, porque nós reuníamos, líamos textos, discutíamos temáticas, fazíamos trabalhos paralelos de extensão, e assim fomos formando ao longo de todo o curso. Então, o programa foi muito bom na minha formação. E de lá para cá, tenho atuado na ecologia, na educação ambiental, tive momentos na gestão, e ainda estou no momento, como superintendente de gestão ambiental da universidade, mas também atuo em mestrados, e a gente vai falar um pouco mais agora. Queria dizer que, a partir desse local de fala que eu tenho de professora que gosta muito do que faz, eu me sinto à vontade e quero que os deixem também à vontade para perguntar, questionar. Essa temática vocês vão entender que é algo relativamente novo, fui motivada por algumas estudantes e que na web 1 ou 2, provavelmente uma delas me acompanhe. Mas eu desejo que a gente possa entender melhor o que é o propósito para este curso dessa disciplina e juntos motivarmos o nosso público, os nossos estudantes a entenderem melhor o conceito e se motivarem a pesquisar. Hoje não se fala mais em mudanças climáticas, hoje não se fala mais só de água, hoje não se fala mais só de meio ambiente ou economia. O desafio está muito na interligação e na visão holística de tudo isso. Então, eu quero que vocês reflitam comigo o que é que nós estamos propondo e por que estamos propondo para o curso de especialização que nós aqui estamos, idealizamos. Eu participei da elaboração, e assim também desejo que a gente possa instrumentalizar esse nosso especialista no território maranhense, que ele venha a ser um profissional crítico, reflexivo, atualizado, e que possa, a partir do que nós oferecermos, também nos inquietar, também promover projetos, promover produções, que junto com vocês, tenho certeza que será extremamente rico. Então, agora eu vou passar para a apresentação, que eu não vou vê-los, mas qualquer coisa vocês se manifestam.
Não vai me dizer que não deu. Só um minutinho. A gente fez os testes, mas sempre é uma aventura. Estranho. Vou fazer de novo o caminho aqui. Ctrl L. Seguiu? Eu fiz, mas não deu certo. Vamos de novo. Ctrl L. Pronto, desculpa. Então, gente, o nome da nossa disciplina é Saúde Planetária. Nós estamos nesse momento aqui para dialogar com vocês, tutores, que são muito caros e estratégicos e importantíssimos para o resultado do nosso curso. Eu sou Andréa Araújo do Carmo, bióloga, bacharel e licenciada em Ciências Biológicas, como eu já tinha falado inicialmente. Eu estou na UEMA há mais de 30 anos, tive a honra de iniciar minha vida junto com o conhecimento com a UEMA, e ali eu tive um ambiente favorável para me especializar, onde eu fiz meu mestrado em Ciências da Engenharia Ambiental na USP. Esse curso, na época, era um curso novo, diferente, não se falava muito em engenharia ambiental em 2000, 2002, quando eu terminei, e essa experiência foi muito rica também na minha formação. O doutorado já foi na Unesp, né, onde eu tive a felicidade de contactar com o Dr. Carlos Bicudo, especialista em microalgas da Universidade do Instituto de Botânica de São Paulo, professor emérito de muitas universidades, e lá na Unesp eu me especializei mais na área de botânica, mais microbiologia, ou seja, os criptógamos, especialmente as microalgas. Mas, como eu falei, esse meu olhar e essa minha inquietude, mesmo do ponto de vista da minha formação, ela é muito marcante, porque eu fiz um mestrado extremamente amplo e fiz um doutorado extremamente especialista, identificando um grupo de microalgas para o estado de São Paulo, mas eu nunca deixei de olhar o entorno, eu nunca deixei de olhar a bacia hidrográfica, eu nunca deixei de olhar as interações, tá? E aí eu também provoco vocês a pensar comigo por quê, né? Atualmente sou vice-presidente do Fórum Estadual de Educação Ambiental do Maranhão. O fórum existe desde 2019 e esse fórum é um processo voluntário, onde as pessoas realmente se engajam para discutir temas relacionados à educação ambiental para o estado do Maranhão. Então, eu tenho a honra de estar no grupo desde 2019 e nesse biênio 2023-2025 estou na vice-presidência. Também sou vice-coordenadora do mestrado profissional chamado Profiágua da UEMA. Esse mestrado iniciou ano passado, é a primeira turma da Universidade Estadual do Maranhão do Profiágua. O Profiágua é um mestrado profissional em água, que é nota 4 pela CAPES e é gerenciado pela Unesp Ilha Solteira, e é um mestrado em rede. Por ser em rede, nós temos a Ilha Solteira como a sede, mas todas as universidades que entram são polos do programa. E a UEMA e o Maranhão só tem Profiágua na UEMA, que iniciou ano passado, e devemos ter nova prova de vagas novas em abril, a partir de abril desse ano. Já fica o convite para quem gostar dessa área. Também sou pesquisadora líder do grupo de pesquisa em ciências ambientais e regulação de serviços públicos, que eu acho que é uma área também muito próxima ao que nós estamos discutindo aqui. Ciências ambientais é um mundo, dentro da CAPES é uma área extremamente ampla, mas na UEMA nós não tínhamos nenhum grupo de pesquisa nessa área. E aí a gente desejou fazer, hoje tem mais de 20 doutores junto conosco, e ainda colocamos a área de regulação de serviços públicos, que é uma área muito pouco estudada também no Maranhão. Nesse nosso grupo de pesquisa, nós temos biólogos, geógrafos, engenheiros agrônomos, advogados,
Então, vocês já perceberam que esse métier aí do diálogo, das áreas, da transversalidade, da interdisciplinaridade, me é muito caro. E aí, quando a gente soube desse curso de especialização, à época, eu, como superintendente de gestão ambiental, fui convidada para somar esforços. E, na época, a nossa coordenadora geral do EMANET, que é minha colega de departamento, a professora doutora Lígia Tchaika, ela foi, junto com sua equipe, organizando o curso. E eu propus 2 disciplinas. As 2 ficaram. Mas a ideia não era porque eram disciplinas que eu gostava. A ideia era incluir nessa percepção da especialização disciplinas que fossem importantes para inquietar esse público que é extremamente heterogêneo, vocês podem me contar melhor, que tem formações diversas, estão em territórios diversos, os seus locais de fala e as experiências de vida que eles trazem são muito diversas, com certeza. E aí eu trago para vocês um conceito, uma temática que é relativamente nova, com o objetivo de ampliar o conhecimento de saúde planetária no Brasil, com ênfase na análise integrada de desafios contemporâneos da sustentabilidade. Ela tem 45 horas e será iniciada dia 10 de março até dia 9 de abril. Tá bom? Quando eu digo desafios contemporâneos da sustentabilidade, vocês que vão perceber quais são esses desafios contemporâneos da sustentabilidade. Por exemplo, no próprio slide, na figura que nós temos aí, a pegada do carbono, a pegada ecológica, a pegada hídrica, a luz, a energia solar, a fonte hídrica, a fonte energética, da matriz energética que a gente utiliza, isso não tem a ver com a gente, não tem a ver com essa discussão? Ou a tartaruguinha ali é uma biota, é um organismo biológico que representa uma espécie que está no ambiente. Como essa biota está sobrevivendo nos dias atuais? Como é que essa diversidade alfa, que é em nível de espécie, está no mundo atual, contemporâneo? São reflexões importantes. As mãozinhas segurando ou amparando ou cuidando da mãe terra, da mãe Gaia. O que isso representa? A gente tem que pensar nessa simbologia. A gente tem uma relação de cuidado com a mãe terra Gaia, ou a gente é a espécie que mais altera esta natureza, esse planeta, e tem que também estar pronto para responder às questões que estão nos trazendo problemáticas de manutenção da vida, de subsistência. Até que ponto nós estamos cuidando ou não desta mãe Gaia? Até que ponto nós devemos ser esses seres que realmente ou cuidam ou estão colocando em risco iminente a vida no planeta? Ainda digo mais, talvez a gente não seja nenhum nem outro, nós sejamos um meio termo, que dentro do processo de construção e de evolução da própria natureza e da própria terra, nós tenhamos um papel, mas não somos só nós. Nós temos uma diferença nesse papel porque nós somos os seres inteligentes. A faculdade inteligente só existe aqui, nessa espécie. Então, a nossa responsabilidade e o nosso compromisso é enorme para que a gente dê conta de viver, sobreviver, respeitando os limites dessa terra, mas também buscando enriquecimento, prosperidade, que a gente possa ter diferentes oportunidades,
nas diferentes sociedades. Ou a gente quer que só uns cresçam e prosperem e outros não. Ou a gente quer que só uns sejam ricos e outros miseráveis. Então, essas questões são muito importantes para a gente refletir. E a última figurinha ali, a penúltima, na verdade, fala do lixeirinho ali, né? Como é que está esse resíduo? Como é que nós estamos manejando isso? Como é que a gente está realmente sendo responsável pelo que a gente gera neste planeta? E, ao mesmo tempo, sendo responsável, eu preciso dar o destino adequado. E, por último, a temperatura em graus Celsius, que está também nesse slide na tela, que representa não só mais mudanças climáticas. Esse termo está caindo em desuso. Está se representando muito mais os extremos climáticos. Está representando muito mais as variações que não estão mais conseguindo manter-se num padrão evolutivo, transicional, como já tivemos eras glaciais, como a gente já tem um planeta que evolui há 4,8 bilhões de anos. Agora não se fala mais em mudanças, fala-se em extremos, em situações que têm nos surpreendido pela velocidade que estão acontecendo. E isso tem que preparar profissionais a estarem aptos não só a refletir, mas a se posicionar, a entender o valor da ciência, o valor da produção técnico-científica, o valor do conhecimento, meus amigos e minhas amigas. Então, olha que o objetivo é esse. Não é só conhecer o conceito, mas inquietarmos-nos a buscar entender de forma integrada os desafios da sustentabilidade contemporânea. E aí temos a ementa, com conceito histórico, parcerias, estudos de caso, a UEMA no contexto da saúde planetária e o Planetary Health Alliance, e os seminários integradores. Por que que a gente colocou isso aí? Como eu falei antes, nós temos que saber o que é o conceito, o histórico, as parcerias possíveis que a gente tem e que tem logrado o êxito no processo de discussão da saúde planetária. E aí a gente selecionou alguns estudos de caso e no final a gente fala da UEMA, como é que a UEMA tem contribuído. Eu até coloquei um botão aqui, que é a Semana do Meio Ambiente. Oi. Não está passando o slide. Mas eu estou na ementa. Está aqui no objetivo geral. Ainda? Sim. Sério? Para mim está aparecendo assim. Não passou. Você está visualizando a tela, mas está no objetivo geral. Isso. Aqui também está no objetivo, mas é porque eu pensei que a senhora estava explicando em cima dele. E agora, ementa? Não, objetivo. Não? Eu vou começar de novo, então. Não sei, vou fazer de novo. Então, o que a gente gostaria é de justamente, nessas temáticas, estarmos refletindo com vocês sobre a importância das leituras, a importância dos textos propostos, para que possamos... Não é esse. Para que possamos realmente discutir as temáticas propostas na disciplina. Estou abrindo novamente, vamos ver o que vai acontecer. Já? Não. E agora? Ainda não está aparecendo. Nada? Nada. Está em branco. Professora não pode passar para mim? Elizabeth? Não sei o que está acontecendo. Estou fazendo o jeito que eu fiz antes. Não
aparece mais nada. Tá em branco aqui. Que estranho. Elizabeth? Aqui também não está aparecendo, não, professora. Sim, meu amor. A Elizabeth está na sala? Nada? Nada. Ai, meu Jesus amado. Vocês não vê nada? Não, tá em branco. Alguém poderia passar para mim? Eu não sei. O que eu faço? Nós chegamos cedo, fizemos tudo direitinho, mas agora acontece um negócio desse. Vou fazer de novo. Vocês veem minha tela? Alô? Oi, gente. Boa Oi, professora. Tá em noite. branco ainda. Vocês veem minha tela? Sim, meu amor. Mas vocês veem alguma coisa aqui na tela? Não, Nada? nada. Nem quando eu abro o arquivo, nada? Gente, que coisa estranha. Vou fazer de novo. Mas para mim aparece aqui, ó. Aí eu vou no arquivo e abro. Você não vê nada na tela? Não. Nada, professora. Muito estranho. Eu não sei onde está a Elizabeth, estou precisando de apoio técnico dela. Já estou aguardando aqui. Ela não atende. Alguém pode tentar abrir ou não sabe? Porque eu estou fazendo do jeito que eu fazia toda vez. Compartilhar. Eu vou tentar compartilhar uma coisa aqui para ver se o problema está no Teams, certo? Ouviu, professora? Só um minuto. Tá ok. Jesus do céu. Nada? Nada. Nada, nada, nada. Gente, que coisa estranha.
Pois então, tente aí, por favor. Faça o seu teste. Pode testar, meu anjo. Vocês conseguem ver o que eu estou apresentando? Sim. Não, agora sim. Consigo, eu Que consigo. estranho. Talvez seja a forma que a senhora quando a senhora vai apresentar, a senhora está colocando tela inteira, tela cheia, janela. Tela inteira, do jeito que foi treinado. Tenta colocar só E você a janela. botou Eu como? coloquei só a janela. Aí selecionei só a janela do PDF. Tenta para ver se dá certo. É aqui que não aparece a opção, só aparece tela inteira para mim. Isso eu falei mais cedo com a moça. Entendi. Você pode me mandar um WhatsApp? Você pode compartilhar para mim? Qual é o teu WhatsApp? É DDD 999, né? Peraí. Posso colocar no chat qualquer coisa. Faz favor. Não estou vendo o chat. Enviei tá aqui. no chat. Certo. 9998. Zero, 88842. Como é teu nome? Jocilene, né? Joselice. Joselice. Agradeço, Joselice. Desde já e vamos ver. Para não perder mais tempo, vou te mandar aqui. Veja se tá aí. Chegou aí para você. Vou abrir aqui. Chegou aqui pro já. Obrigada, querida. Então, gente, realmente, peço desculpa, a gente saiu, foi cedo aqui, estava tudo certo, não sei o que aconteceu. Joselice vai fazer essa gentileza aí de passar para nós. Obrigada, Joselice, mais uma vez. Agora tu põe... Pronto, ótimo. Pode passar lá do... Eu vou só voltar aqui para me desligar meu microfone. Obrigada. Obrigada. Aí você vai para o slide 3, eu acho. O 4. Certo, obrigada. Então, gente, nossa ementa, como eu falei, são conceitos, histórico, parcerias, os estudos de caso, a UEMA no contexto da saúde planetária e Planetary Health Alliance, assim como seminários integradores. Todos esses tópicos, eles estão tanto nos materiais escolhidos, quanto no roteiro das aulas que vocês vão ter acesso. Hoje, vocês vão ter essa visão geral do que a gente pensou. Conceito, o que é saúde planetária, um pouco desse histórico, de onde vem esse conceito, as parcerias internacionais, regionais e locais acerca da questão da saúde planetária, estudos de caso, porque como é algo mais novo, que interrelaciona várias formações profissionais, que essa especialização preza por isso, não é? Que nós temos desde a seleção a perspectiva de termos turmas bastante ecléticas, diversas. Então, quando eu falei daquelas inquietudes, do próprio slide, desse movimento aí, das temáticas que estão sendo relacionadas às problemáticas de saúde, isso envolve vários profissionais. Então, a gente quer inquietar esse público e, ao mesmo tempo, fazer com que eles sejam agentes desse diálogo nos seus territórios. Em que sentido desse diálogo?
para que a gente não fique só restrito à nossa formação inicial, para que a gente possa discutir temáticas como essa, que são relativamente novas, mas com olhar crítico, com olhar técnico, independente se eu sou advogado, se eu sou professora, se eu sou pedagoga, se eu sou bióloga, geógrafa, se eu sou enfermeiro, médico, não importa. A temática e os estudos de caso, eles buscam trazer isso à tona. Quando a gente fala da Universidade Estadual do Maranhão no contexto da saúde planetária, é porque a UEMA já faz parte dessa história, e vocês vão entender melhor. Por quê? Porque nós já tivemos eventos sobre saúde planetária, como esse boto que eu estou aqui. A gente já teve muitos é um pouco exagerado, mas a gente já teve cursos, treinamentos, a gente já teve projetos de extensão e pesquisa. Eu mesmo já orientei vários projetos de extensão e de pesquisa nessa temática. Então, quando a gente traz a UEMA, é para trazer o que a UEMA tem feito. E o Planetary Health Alliance, que é a sigla PHA, que é FAR, né? É porque a UEMA fez a adesão a essa aliança internacional, que tem mais de 400 membros e mais 60 países que discutem a saúde planetária. Então, isso mostra que nossa instituição está atenta a essa temática, faz parte não só do problema, mas da solução, e tem pesquisado e tem feito extensão universitária baseado nessa temática. Os seminários integradores têm a ver com a atividade 2, vocês vão ver, e com as atividades avaliativas. Pode passar, por favor? Por que estudar saúde planetária? Essa é uma pergunta importante. A saúde planetária, ela identifica soluções que ajudarão as populações, tanto humanas quanto animais, a promover a resiliência diante de ambientes em mudança. Quando eu falei da figura lateral do nosso slide mestre, quando eu falei de questões que são discutidas hoje muito, tanto mundialmente, nacionalmente, como localmente, resíduos, biodiversidade, matriz energética, questões de extremos climáticos, por exemplo, o que isso tem a ver com a nossa saúde? Nós não podemos esquecer que na nossa década a gente passou por uma pandemia. A gente não pode esquecer o que todas as mudanças ambientais extremas hoje têm trazido de mudanças até na saúde mental. As perspectivas de alteração dos formatos de renda. Antigamente, nós fazíamos um concurso público e entendíamos que tínhamos emprego garantido para a vida toda. Hoje, nós discutimos uberização do serviço, quer se pagar tudo em hora, sem apoio, sem fomento, sem benefícios. Então, saúde planetária tem a ver com tudo isso. Identifica soluções que vão ajudar as populações humanas e animais, porque a gente coloca animais por ser os últimos elos, né, da cadeia evolutiva, mas é claro que a gente está falando da vida da forma mais ampla possível, mas que possamos, pelo menos os animais, os homens, ter resiliência diante dessas mudanças, desse ambiente de mudanças. Então, falar em saúde planetária é pensar como nos colocarmos diante de um planeta em constante mudança e como termos resiliência para que a gente possa transpor esses desafios, tá?
Na Web 1, nós falamos de conceitos gerais, mas esse é um conceito que abrange um pouco dessa reflexão. Eu posso falar em saúde mental, eu posso falar em saúde física, eu posso falar de um atleta e analisar as suas condições físicas dentro de um padrão esperado para a sua faixa etária, para o seu biotipo. Porém, falar em saúde planetária é muito mais do que isso. É como a saúde de cada um de nós, juntos, pensando num contexto de mudanças ambientais rápidas e extremas na contemporaneidade. Então, esse conceito ele consegue emergir de uma perspectiva de uma saúde isolada. Não existe mais isso. A pandemia nos mostrou que não havia mais uma saúde individual, que se nós temos certas condições coletivas, a gente se protege mutuamente. Se a gente não tem a vacina, a gente não se protege, por exemplo, a gente tem muito mais fragilidade. Então, é só para lembrar um pouco dessa história e dizer que o conceito de saúde planetária, por mais estranho que pareça para alguns, de 2021, do Guzman, ele vem trazendo essa perspectiva de ajudar a população a se colocar, a enfrentar um ambiente de mudanças. Vamos pensar nisso. Pode passar? E aí a gente tem, dentro da unidade 1, bem o comecinho mesmo, conceito histórico, parcerias e estudos de caso. O objetivo geral dessa unidade é conhecer os conceitos relativos à saúde planetária, pode passar. Como eu falei, o que é, como se usar, como é que a gente pode se colocar diante dessa discussão, tá certo? Eu acho que a problematização do que é a disciplina é o nosso maior objetivo. Por quê? Porque eu não quero esgotar tudo. Eu quero que vocês, junto com seus alunos, junto com nossos alunos, reflitam, e os materiais, eles são muito ricos para isso. O artigo 1, por exemplo, do material básico, ele fala da descolonização, tanto é que ele fala descolonizando a saúde planetária. O que é descolonização? É um processo de libertação de territórios, que são ditos coloniais, em relação a metrópoles colonizadoras. Então, a perspectiva do conceito de descolonização é sair de uma condição de território colonial para um território soberano. Então, o texto desse artigo 1, ele vai refletir sobre os desafios impostos aos cientistas sociais e profissionais da saúde em contextos neoliberais e à beira da autocracia, no momento em que seus métodos e conceitos chaves são chamados a dar conta de forma mais adequada aos complexos enredos territorializados pela emergência generalizada e a cultivar micro, meso e macromodos de resistência. Quando a gente fala em neoliberalismo, a gente sabe que a gente está falando de uma discussão de um sistema extremamente complexo de acúmulo de capital de um formato mais voraz, onde o empreendedorismo individual, a desregulamentação do Estado, a propriedade privada, o livre comércio, o mercado, tem um poder muito grande nas sociedades. Independente de ideologias e respeitando todas, o neoliberalismo traz à tona uma discussão muito complexa acerca da nossa posição enquanto ser, enquanto
provedor, enquanto pessoa que, dentro da sua profissão, ela tem um papel no contexto do capitalismo, só que o neoliberalismo traz essa disputa muito mais feroz, onde a luta por a questão econômica puramente é extremamente delicada, onde os direitos civis são muitas vezes negligenciados. Então, falar de tudo isso no contexto atual é refletirmos sobre esses modelos econômicos e como é que a gente pode saber e se posicionar diante dessas questões. E ele fala da autocracia, que é um modelo também muito delicado de governo, em que o indivíduo praticamente tem o poder absoluto, sem limites. Então, podemos imaginar um mundo neoliberal que tem à beira a autocracia. É extremamente frágil, é extremamente perturbador, eu diria. Então, o texto ele vem trazendo essa ideia de que a gente precisa entender os movimentos internacionais que estão acontecendo, essa luta feroz pela economia mundial. Por que se discute tanto matrizes energéticas? Por que se discute tanto o poderio do petróleo ou uma matriz energética baseada em combustíveis fósseis, se o mundo não está dando conta mais dessa matriz? Então, diversificar essa matriz energética não é uma solução mais racional? Por que eu quero a ferro e fogo manter uma matriz energética que nós sabemos que ela tem prazo de validade, meus amigos e minhas amigas? Então, o neoliberalismo, ele traz uma visão muito dura dessa realidade. Alguns vão estar muito bem, ricos, empoderados, no modo de dizer, econômico, mas uma massa trabalhadora complexa, que não teve acesso ao conhecimento, que não teve acesso a uma série de questões socialmente falando, pode ficar à deriva, pode ficar totalmente isolada. Então, a autocracia é preocupante, porque a gente não pode pensar no indivíduo sozinho. Nós temos que pensar nessas redes de integração, de empoderamento. Então, esse texto provoca essa ideia de qual caminho nós queremos seguir. E isso não é filosofia, isso não é política, isso não é sociologia. Isso tem a ver com tudo, mas não é sozinho uma ciência, nem economia, nem política, não. Nós estamos falando do movimento internacional em que esse ser humano contemporâneo precisa entender. Ele está sofrendo as consequências desse movimento internacional. E aí, quanto mais a gente entender, mais a gente se posiciona, mais a gente está atento acerca dessas temáticas. Então, o texto 1 é básico para que a gente entenda esses movimentos internacionais que envolvem a economia, que envolve o capitalismo, que envolve regimes de governo, para que a gente possa entender como nos posicionarmos. O nosso desafio não é querer que alguém pense como nós, jamais. O que a gente quer é provocar reflexão no nosso estudante e em todos vocês, em todos nós. Pode passar, amiga? No texto 2, é mais leve, fala de educar para preservar a extensão universitária em educação ambiental e saúde planetária na educação básica. Aqui vocês têm informações diferentes, mas aqueles que são educadores sabem que a educação básica é a infantil e até o médio. Nesses 12 anos de formação que nossas estudantes estão e que nós todos passamos, é a educação básica. A educação básica serve para quê?
serve para formar cidadãos críticos do seu ambiente, não é para passar no vestibular. Então, essa inquietude de exercer cidadania e de formar cidadãos é o principal objetivo da educação básica. Muitos se enganam que é passar no vestibular. Passar no vestibular é a consequência favorável dessa construção, mas não é o propósito. E por que esse texto 2 foi escolhido? Porque ele vem trazendo a importância de educar a juventude, os jovens, as gerações que estão na educação básica com essa perspectiva de associar a educação ambiental e a saúde planetária. Uma frase que nos é muito cara: pensar globalmente, mas agir localmente. Quem é que faz isso? O jovem, a criança e o jovem podem ser motivados e devem a pensar assim. Nós discutimos as mudanças climáticas, os extremos climáticos, a gente discute o Oscar, a gente discute os governos internacionais, a Organização das Nações Unidas, os impactos ambientais, o derramamento de óleo, a questão das mudanças climáticas, calotas polares descongelando, ok, mas eu não posso resolver o problema do mundo. Eu tenho que agir aonde? Localmente. E qual é nosso local? É o município. Então, pensar nisso é o que traz esse texto. Outra coisa que eu queria que vocês lembrassem: preservar é diferente de conservar. Preservar quer dizer deixar intocável, deixar sem mexer. E vocês sabem que hoje é muito difícil de você preservar. Preservar a natureza, preservar recursos naturais. O que é mais comum é conservar. O que é isso? É usar racionalmente, mantendo para as gerações futuras. Mas o texto, ele é um pouco mais forte. Ele quer educar para preservar. Mas aí vocês podem entender como preservar a vida, preservar as gerações futuras, para que a gente tenha continuidade da vida no planeta Terra. Então, apesar de ser um termo forte, é um termo provocativo para uma reflexão. Então, os autores tratam disso, o artigo relata a experiência de um projeto de extensão e esse projeto foi realizado em Maceió, na Alagoas, e tem como proposta a realização de ações educativas e a abordagem de conceitos básicos de sustentabilidade e educação ambiental. Então, ele relaciona sustentabilidade, educação ambiental e traz o conceito de saúde planetária. Acredito que esse texto vai ser útil para as atividades também. Vai começar a fazer com que nossos estudantes entendam melhor como podem fazer. Pensar globalmente, mas agir localmente. E agir localmente, o projeto de extensão traz uma ideia muito boa. Pode passar? Mais um? Certo. Dos materiais complementares da unidade 1, nós temos um vídeo. Esses materiais são muito ricos, eu gostaria que vocês vissem antes, tirassem dúvidas. Eu tive um probleminha com o fórum, porque meu e-mail estava dando erro, mas a equipe está tentando resolver, e acredito que amanhã eu já consiga postar lá, abrir o fórum, para vocês estarem perguntando qualquer dúvida. O material complementar, esse vídeo, é muito bom, porque ele fala de saúde planetária, conheça o campo de pesquisa que investiga os impactos da ação humana na Terra. É um campo de pesquisa, sim,
iniciou na Inglaterra, tem produções científicas no mundo inteiro. No Brasil, quem desenvolve muitas pesquisas é a USP, onde tem um programa de embaixadores em saúde planetária. Uma aluna minha do curso de medicina veterinária foi embaixadora em saúde planetária, vinculada à USP, e foi aí que ela começou a trazer o conceito para o EMA. Depois a gente trabalhou 2 anos com extensão universitária e 2 anos com iniciação científica. E assim a gente desenvolveu projetos para trazer essa temática mais para perto da nossa UEMA. Então, nesse vídeo, a pesquisadora Karina Pavão, que faz parte do Programa Brasileiro de Embaixadores de Saúde Planetária, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, fala sobre como as atividades humanas estão afetando diretamente os ecossistemas e colocando em risco a sobrevivência da própria civilização. É a partir desse contexto que nasce o campo de pesquisa da saúde planetária. Então, hoje, você pode fazer realmente estudos técnicos com essa temática. Pode passar? Ainda na unidade 1, tem o material complementar 2, que é outro vídeo também interessante, que fala de saúde planetária. Um fundamento importante para formar cidadãos para um mundo sustentável e justo. Também da USP. Vocês já sabem por que eu estou falando da USP, porque na USP está nucleado no Brasil muitos estudos nessa área. Então, o vídeo trata de uma aula ministrada pelo Dr. Antônio Saraiva, da USP, para os cursos de extensão Ciência Cidadã nas escolas. Aqui, a saúde planetária é entendida como uma abordagem sistêmica e transdisciplinar, que conecta a saúde humana com a do planeta. Como é que a gente pode ser saudável num mundo doente? E vice-versa? Então, é essa discussão que é o pano de fundo dessa ciência, né? Destacando os impactos das mudanças climáticas, a importância da educação ambiental e a necessidade de ações coletivas para um futuro sustentável. Então, vai enriquecer a discussão de vocês, vai ajudar nos projetos e nas atividades também. Recomendo assistirem, que vão gostar. Pode passar? O material complementar ainda é um curso EAD sobre saúde planetária. Esse curso foi desenvolvido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com vários parceiros, inclusive o Planetary Health Alliance, que eu falei que a UEMA faz parte. Esse curso não é a ideia de vocês copiarem o curso ou saber como é o curso, mas é só uma provocação de como podemos discutir em formato EAD cursos sobre essa temática. E aí, o mais interessante é que esse curso, ele pretende contribuir para a qualificação e compreensão da influência da saúde planetária, principalmente no âmbito da atenção primária à saúde, oferecendo estratégias e caminhos para lidar com este tema. Ao final do curso, a ideia é que os participantes possam contribuir, multiplicando as informações e auxiliando a identificar conceitos e questões de mudanças climáticas, saúde planetária e suas intersecções com o cuidado em saúde. A ideia é mostrar cursos, né, correlatos ao nosso, para que a gente possa refletir, perceber que não é só o Maranhão que está buscando esse caminho, a Federal do Rio Grande do Sul está discutindo isso, a USP está discutindo isso, então isso é uma temática muito importante da atualidade. Pode passar? Partimos para a unidade 2. A unidade 2
a gente fala da UEMA, um pouco mais desses projetos, fala do Planetary Health Alliance, que a UEMA faz parte, e fala de projetos desenvolvidos. Os objetivos são relacionar os estudos mundiais brasileiros e o potencial local na busca de soluções em prol da saúde planetária. Repito aquele jargão que eu falei antes, pensar globalmente, mas agir localmente. Então, a gente quer mostrar que a gente vai discutir o mundo, mas a gente tem que agir no município, no território onde vivemos. Então, é por isso que a atividade vai versar sobre isso, as atividades. E ainda correlacionar saberes e estudos em diferentes áreas do conhecimento com a saúde planetária, mundial, regional e local. Reiterando aquilo que não preciso ser biólogo, não preciso ser geógrafo, não preciso ser médico, enfermeiro, farmacêutico, bioquímico, pedagogo, matemático, não. Qualquer área de conhecimento, tendo um conhecimento técnico, tendo a leitura relativa à temática e tendo um bom entendimento do seu papel técnico na discussão, pode contribuir muito na discussão acerca dessa saúde coletiva, dessa saúde planetária, tá bom? Pode passar? Sobre esse texto 1 da unidade 2, saúde planetária, os nexos entre saúde, clima e segurança. Esse é o texto da Ana Flávia e do Rafael. O presente artigo, ele apresenta 4 conceitos relativos e também traz quadros analíticos acerca do debate no Brasil sobre esses nexos de saúde planetária, clima e segurança. Dentro das temáticas que eu comentei desde o início da aula, o que é que a gente percebe? São temas correlatos, né? Então, quando ele diz diálogos, né, o nome da revista e tudo, e discutir saúde planetária sob a perspectiva do clima e da segurança, é algo desafiador, não é? Por quê? Porque não é comum a gente estar discutindo assim. Então, eu acho que o texto ele é muito interessante porque ele faz a gente perceber que a saúde individual não é suficiente, que a segurança individual não é suficiente, que a questão do clima, nós não temos como ter um clima individual, é sempre coletivo. Então, o texto ele vem refletindo sobre essas posturas coletivas, sobre esses nexos que fazem com que nós, cidadãos da contemporaneidade, tenhamos que ter uma visão coletiva de mundo. Certo, gente? Antigamente se pensava, não, isso é coisa de algumas áreas. Isso aqui é porque fulano gosta de tal área. Não é mais isso, meus amigos e minhas amigas. Hoje, qualquer profissional vive num mundo em constante transformação, partindo-se de processos evolutivos para extremos, que não estão mais acontecendo em décadas, em centenas de anos ou milhares de anos. Estão acontecendo em curto espaço de tempo, escala temporal imprevisível. Então, a gente precisa repensar essa postura de segurança, essa postura de clima, essa postura da própria conceito de saúde. É isso que o texto traz. E esses diálogos entre saberes é importantíssimo. Por isso que eu ressalto a importância do diálogo na turma, a provocação aí das áreas de conhecimento. Eu falei aqui várias profissões, mas deixei de falar outras. Mas vocês que conhecem o público de vocês, tentar estimular que eles entendam a importância disso, de
se envolver e de terem uma posição diante dessa temática tão importante e necessária para a contemporaneidade. Pode passar? O texto 2 também fala de mudanças climáticas, que é um conceito que está caindo, como eu falei antes, está se falando mais em extremos e emergências climáticas, mas como o texto, ele usa mudanças climáticas ainda, né? Mas ele traz o quê? Ele traz uma reflexão sobre mudanças climáticas, saúde e educação ambiental. Percebem que a educação ambiental está sempre próximo, porque a gente tem 25 anos de uma política nacional de educação ambiental no Brasil. A gente não pode esquecer isso. Então, a educação ambiental, ela já vem trilhando um caminho de autopercepção, de empoderamento, de reflexão acerca do mundo que nos envolve, do papel humano diante do mundo, porque a gente não é alheio ao ambiente, a gente é o ambiente. A gente não só faz parte, a gente é parte integrante do ambiente. Então, a educação ambiental está dentro disso também. Então, o texto discute mudanças climáticas, saúde e educação ambiental como política pública em tempos de crise socioambiental. Esse artigo, que é o texto básico 2, ele apresenta uma reflexão sobre o papel da educação ambiental crítica como promotora da saúde e sugere a sua utilização como política pública prioritária nos processos de adaptação e mitigação dos problemas ambientais decorrentes de mudanças climáticas. O que é uma educação ambiental crítica, gente? É uma educação ambiental que discute a visão de mundo em que o social não está separado do ambiental, que as escolhas individuais não se dissociam da história. Então, quando se fala em educação ambiental crítica, é nesse sentido dos cidadãos, cidadãs terem essa reflexão acerca do seu papel no mundo e que suas escolhas individuais impactam no coletivo. Então, o texto traz essa reflexão importante, necessária também. Pode passar? O material complementar da unidade 2 é um texto que fala sobre saúde planetária, diálogos necessários para a educação científica em uma escola ribeirinha no sul do Amazonas. Como eu falei do território, a Amazônia está em foco esse ano mais do que nunca, devido à Conferência das Partes, que acontecerá em novembro de 2025 em Belém. A Amazônia Legal, ela existe no Brasil desde 1953, o Maranhão faz parte da Amazônia Legal, juntamente com os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Esses 9 estados da Amazônia Legal têm um papel importante para o equilíbrio climático mundial. Tem uma biodiversidade única no mundo. Então, a gente precisa entender que falar sobre uma ação de saúde planetária com comunidade ribeirinha no sul do Amazonas pode parecer um projeto pequenininho, mas é um projeto no universo muito grande. Então, eu trouxe esse trabalho com a perspectiva de mostrar um estudo de caso. Aí, repito aquela frase, pensar globalmente, mas agir no local. Eles estão agindo lá, no local deles. E aí, o objetivo geral é abordar a integração de temáticas relacionadas à saúde planetária em uma escola de campo, localizada na Amazônia
brasileira, visando a repensar práticas para mitigação e adaptação às crises ambientais. Esse enfoque considerou as interconexões entre educação, saúde e ambiente nas escalas local e global. Aquilo que a gente vem falando. A gente deve ter uma visão do globo mundial, mas a gente tem que agir onde a gente está, localmente. Pode passar? O outro material complementar é interessante também, que vai nos ajudar com vários exemplos de estudos, iniciativas. É um seminário sobre saúde planetária na América, onde você tem um livro de resumos com vários projetos, com várias iniciativas. É um filé que vai ajudar muito nas atividades da disciplina, tá? As pessoas vão se identificar, elas vão encontrar respostas das temáticas que elas escolherem. Então, é um livro de resumo que vai ajudar a encontrar caminhos para resolver problemas locais, tá? São ideias, não é obrigado fazer igual, gente, são ideias, tá? Vocês sabem que na ciência não se plagia, não se deve plagiar. Nós temos ideias, nós temos que fundamentar as ideias e escrever novos projetos. Mas a ideia, a reflexão sobre as práticas ajuda muito o pesquisador, ajuda muito o extensionista, ajuda muito o profissional quando ele está diante de uma problemática, tá certo? Então, esse documento é um coletivo de ideias, pensamentos e potenciais soluções inspiradas em saúde planetária, evidenciando o já existente de esforço científico nesse campo de pesquisa, certo? Foi escolhido a dedo. Pode passar? Outro artigo, também material complementar, reflexos da saúde planetária no processo transdisciplinar entre profissionais de saúde. Porque quando a gente fala em saúde, muita gente pensa que a gente está falando só de técnicos na área de saúde, profissionais na área de saúde. Não. A gente está discutindo isso muito de forma transversal e transdisciplinar. Então, esse texto, esse ensaio, ele objetiva contribuir para a sistematização das informações que correlacionam os fatores ambientais e a saúde humana na perspectiva do pensamento sistêmico, destacando a importância de se pensar a saúde sistêmica no âmbito das profissões da saúde. A minha ideia foi trazer um texto mais da área de saúde para aqueles que são da área de saúde, mas que ele não é só isso, ele traz uma ideia mais ampla, discutindo conceitos relacionados à saúde em geral. Vai ajudar os que são da área de saúde, sim, como vai ajudar qualquer outro estudante de qualquer outra formação a refletir que a saúde planetária não é só saúde individual, ela é uma saúde em prol de todos, né? Então, é uma reflexão importante sobre essa questão do pensamento sistêmico, acerca do conceito de saúde sistêmica, tá? Pode passar? E aí vamos até as atividades. Posso prosseguir ou querem fazer alguma pergunta até aqui? Lembrem-se que nós estamos trazendo um conceito de 2015, que tem uma base muito forte nas escolas inglesas, mas que chega ao Brasil com a USP, com o programa de embaixadores em saúde planetária da USP, que a UEMA já teve embaixadora, uma estudante da medicina veterinária,
já teve projetos de pesquisa e extensão, e nós estamos trazendo uma temática que pode ajudar a desmistificar a ideia de saúde única individual, pensando no processo sistêmico, em prol do coletivo, em prol da contemporaneidade em todos os seus desafios. Então, eu quero o conceito, que vocês discutam com eles um pouco mais de como isso aconteceu, quais são as iniciativas que já existiram, e aí sim vamos pôr a mão na massa. Como é que a gente vai pôr a mão na massa? Na atividade 1, a gente vai propor uma ação em saúde planetária. Na atividade 2, uma solução e socialização da proposta que foi pensada na atividade 1. É bem simples. Pode passar? Na atividade 1, a gente tem todo um texto que vai explicar as etapas, que serão em 2 etapas, e nessa ideia, nós vamos fazer o quê? Na primeira etapa, será feita a escolha, identificação e contextualização do problema de saúde planetária que foi pensado pelos estudantes. Já na segunda etapa, a equipe irá desenvolver a solução da proposta. Então, quando vocês definirem as equipes, vocês vão perceber, e com as reflexões e as leituras feitas, o que é que eles estão mais propensos a discutir. Questões relativas a sistemas de saúde, a doenças como pandemias, como zoonoses, ou a questão climática, ou a questão, por exemplo, da biodiversidade. Então, eles vão escolher uma problemática. E dentro dessa problemática, eles vão identificar a problemática no território ou no município que eles moram e vão contextualizar. O que é contextualizar? É buscar informações. Então, eles escolheram o tema, identificaram o problema, eles vão